após a sessão. E vamos começar com os pedidos de sustentação oral do SAGE. Eu chamo o item 141, o agravo de instrumento 062-2199, dígito 56.2022, em que é agravante Niágara Projetos, Montagens e Construções Limitada, e agravado o município de Madalena. Doutora Ana Vitória Salles de Oliveira Falcão está presente? A advogada não está presente, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. É da relatoria do processo da relatoria da desembargadora Iracema. Vamos para os pedidos de sustentação oral e preferência do PJE. Eu chamo o item 1. Os embargos de declaração de número 005-4240, dígito 17.2021. Pedido de preferência, embargante Maria Lúcia Ferreira, e embargado o Estado do Ceará, da minha relatoria. Vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 57. Apelação civil 33585, dígito 04.2023, em que a apelante e apelada Tereza Cristina Bezerra Cunha de Lima e apelante e apelado do município de Maracanaú, da relatoria da desembargadora Joriza. O doutor Francisco Arthur de Souza Munhoz está presente? Fazer o negócio mais fácil. Doutor Arthur, o senhor dispensa a leitura do relatório? O senhor tem 15 minutos. Eu serei breve. Trata-se de um caso de uma servidora pública que se aposentou em Maracanaú, era servidora pública do município de Maracanaú, professora, e, ao se aposentar, faz jus a licença-prêmio, e a doutora magistrada, apesar de reconhecer o direito, desembargador Washington, a licença, só concedeu um período, sob a alegação de que o professor lá, naquele município, só teve direito à licença a partir do plano de cargos e carreira. Muito embora o Estatuto do Servidor de Maracanaú permita e conceda, a doutora magistrada entendeu que, para os professores, só surgiu esse direito a partir do plano de cargos e carreiras. E nós estamos aqui defendendo que não. Entendemos que o Estatuto dos Servidores Públicos, o regime jurídico único dos servidores públicos, desembargador Iracema, ele, quando prevê, ele concede a todos, pois ele não restringiu. E os professores, o magistério, estão também albergados, como por vários direitos, nós citamos no nosso recurso, vários direitos previstos no regime jurídico único que eles são beneficiados, como 13º, como férias, como licenças. Então, tudo isso está no regime e não foi excluído. Então, nós entendemos, como já entende a seção de direito público deste sodalício, a unanimidade, relatoria do desembargador Fernando Chimenez, que os direitos previstos no estatuto, regime jurídico, leis específicas, eles não se conflitam entre si e não podem ser excluídos. Tem uma questão que eu acho muito interessante, desembargador Washington, de trazer para Vossa Excelência. A douta sentença, ela foi além do que o próprio município alegou. Eu destaquei o item 6 do pedido do município de Maracanaú, e ele pede, né, que seja indeferido a questão do interesse público, da intromissão do Poder Judiciário, outro momento. Mas diz no final, venha para poder reler aqui. Caso Vossa Excelência entenda que a autora faz uso da conversão, que leve em consideração o ano de 95, que foi o ano da promulgação da Lei 447 de 95, que é o regime jurídico único. Então, o próprio município de Maracanaú reconhece que aquela legislação, o regime jurídico único, quando prevê a licença-prêmio, alberga os professores. A sentença ela foi além até mesmo
do que entende o município. Então, com base nesses argumentos, pedindo venha a doutora sentença de primeiro grau, trago esses argumentos para permitir que a gente possa, que Vossa Excelência, me desculpa, façam um fiel e justo julgamento. É só isso, Excelência. Obrigado, doutor Arthur. Desembargadora Joriza, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Presidente, atenta aqui à excelente sustentação do nobre advogado, eu vou retirar de mesa para trazer na próxima sessão. Ok. Processo retirado de mesa, julgamento adiado para a próxima sessão. Eu vou chamar o item 58. É o agravo instrumento de número 300.0392.07.2024, que é agravante, Arca da Aliança Distribuidora de Calçados Limitada, e agravado do Estado do Ceará, da relatoria do desembargador Luciano. Doutor Tiago Moraes Almeida Vilar está presente? Doutor Tiago, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. O senhor tem 15 minutos, então. Boa tarde, senhor presidente. Gostaria, primeiramente, de saudar os desembargadores dessa ilustre Câmara, na pessoa do relator, o desembargador Luciano, os servidores e os colegas advogados aqui presentes. Excelências, vou ser muito breve, mas existem 2 pontos iniciais que eu gostaria de pontuar. Primeiro, estamos discutindo uma execução fiscal de quase 25 anos e que a questão de fundo é a existência ou não de prescrição intercorrente, portanto, cognosciva de ofício. Tendo em conta essas 2 premissas, há que se levantar a seguinte situação. Uma vez ajuizada a execução pelo Estado do Ceará, a parte executada, pessoa jurídica, foi devidamente citada. Pós-citação, houve penhora nos autos. Penhora essa, é bom que se registre, em nome de um bem feita, primeiramente, em bens móveis da pessoa jurídica executada e de um bem imóvel de um corresponsável, cujo nome estava na CDA. Então, precisamos definir logo esse momento. O corresponsável foi trazido à lide sem nenhuma prova por parte do Estado do Ceará quanto à violação ao artigo 135 do CTN, muito menos de dissolução irregular. Uma vez feita a penhora, a pessoa jurídica executada apresentou embargos à execução fiscal. E a data da penhora foi do ano de 2000. Esses embargos à execução tramitaram e tiveram seu trânsito em julgado em 2017. Então, não há que se falar de prescrição intercorrente nesse lapso temporal, de 2000 até 2017. O processo estava suspenso pela tramitação dos embargos. Isso foi até enfrentado na decisão agravada. O ponto que a parte traz é a partir do retorno da tramitação processual. Então, quando o processo tornou a tramitar, a gente tem que ver o extrato, o retrato do processo. Aí eu vou voltar à penhora. Uma vez feita a penhora, esta não foi levada, a constrição não foi levada ao registro do bem. Ou seja, não poderia ser oponível a terceiros. Porque como é que eu não levo eu, credor, com o bem penhorado, não levo essa constrição à matrícula do bem. E aí é que veio. A partir disso, o Estado do Ceará, ciente dessa situação, em 2013, ele peticiona nos autos da execução, colocando várias pretensões, dentre elas a que fosse feita a verbação da constrição na matrícula do bem.
apresentando o valor atualizado da dívida, pedindo a citação dos corresponsáveis, unicamente pelo nome deles estar na CDA, enfim, isso de 2013. Pois bem, os embargos transitaram em julgado no mês de abril de 2017. A parte entende, sim, aí veio outro detalhe. O imóvel penhorado de propriedade de um corresponsável, ele, por não estar com a Constituição averbada na matrícula, ele foi objeto de leilão por um outro processo da União Federal. Esse bem foi arrematado e já vendido em asta pública. Ou seja, esse bem não é mais objeto da execução. Não pode fazer jus a essa execução. E isso aconteceu em maio de 2017, ou seja, posteriormente ao retorno da tramitação processual. Então, a partir desse fato, uma premissa já se tem no caso. Não se tem penhora nos autos apta a sustentar a interrupção do lustro prescricional. Não se tem. E aí, desde 2017 até os dias de hoje, a PGE vem reiteradamente suscitando as questões da petição que ela fez em 11 de março de 2013, no que se refere à averbação da matrícula de um bem, que não existe mais, não está mais atrelado a esse processo. Outro fato superveniente é que a própria PGE, analisando a responsabilidade dos sócios, atestou, e eu juntei, fiz chegar às mãos de Vossas Excelências memoriais, onde consta a documentação farta, de que não existe responsabilidade deles para com os débitos executados. Então, as providências requeridas em 2013 e reiteradas até então, elas são infrutíferas. Não se há de se falar de penhora nos autos, apta a interromper o lustro prescricional, não há que se falar de responsabilização de um terceiro, que a própria PGE já atestou que não tem responsabilidade. Então, é nesse sentido, Excelências, que a parte roga que seja aplicada, sim, a prescrição intercorrente pelo precedente do STJ 1435-53, onde as medidas até então requeridas são infrutíferas. O Estado do Ceará, com a devida vênia, mostrou-se desidioso com a realização do seu crédito. Não se há de conceber uma execução de 25 anos em que o Estado não tenha conseguido penhorar um bem, citar os corresponsáveis devidamente. Não se tem notícia disso nos autos, até hoje. Então, é com esses breves argumentos, Excelências, que a parte roga que o agravo seja julgado provido e que a prescrição intercorrente seja decretada e o crédito tributário extinto. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tiago. Desembargador Luciano, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, senhor presidente. Eu vou ler aqui a emenda, eu creio que seja suficiente. Processual civil, agravo de instrumento, exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, penhora alegadamente infrutífera, constrição não registrada na matrícula do bem imóvel, alegação de prescrição intercorrente, artigo 40, parágrafo 4º da Lei 6830 de 80, procedimento previsto no RESP 1.340.553 do Rio Grande do Sul, sob a sistemática dos recursos repetitivos, inobservância, inexistência de suspensão ou arquivamento do processo, ausência de desídia do Estado do Ceará, exequente, reconhecimento pelo juízo da existência de requerimentos do exequente, ainda pendentes de apreciação, demora que pode ser atribuída à estrutura do Poder Judiciário. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, senhor presidente. É como voto. Obrigado, desembargador Luciano. Como vota a desembargadora Livramento? Desembargadora Jureza? Vou programar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. Eu chamo o item 65. Apelação civil 300.0066, dígito 06.2023. Em que a apelante Maria Nilza Dias de Moura e apelado do município de Mauritia, da minha relatoria, doutora Albanita Cruz Martins Moreira, está presente? Estou presente, Excelência. Doutora Albanita,
A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso. A senhora tem 15 minutos, então. Colenda turma, saudar todos na Eu estou pessoa. ouvindo muito baixo, viu, doutora? Melhorou agora? Melhorou, excelência? Melhorou. Vou tentar falar mais alto. Colenda turma, saudar a todos na pessoa do excelentíssimo senhor presidente Washington Luiz Bezerra de Araújo, aos quais me dirijo com a grata satisfação em merecer o vosso precioso tempo. Este recurso de apelação cível tem como objeto a reforma da sentença prolatada pelo juiz da Vara Única da Comarca de Mauriti, que julgou improcedente a ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada pela professora Maria Nilza contra o município de Mauriti. Ocorre, excelências, que esta professora ingressou nos quadros da municipalidade em 2002 e desde então, desde o primeiro dia de serviço, apesar de ser efetiva em 20 horas semanais, passou a trabalhar no serviço público por 40 horas semanais, desde a primeira vez que entrou numa sala de aula. E por mais de 20 anos, ela permaneceu exercendo as suas funções em 40 horas semanais. Até que, por questões políticas, ela foi afastada das 40 horas e retornou a 20 horas, sem qualquer procedimento administrativo, sem o devido procedimento legal, sem ampla defesa, e passou a ter uma redução, não só da carga horária, mas dos seus vencimentos, maior do que 50%. Sabemos, nobres julgadores, que à luz do dispositivo do artigo 18 e do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, os municípios têm autonomia política administrativa para estabelecer critérios de organização dos seus quadros, assim como tem ampla margem discricionária para restaurar carreiras de servidores. Contudo, eles não podem reduzir nominalmente a sua remuneração em respeito ao artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal. Contudo, não foi assim que ocorreu com a recorrente. Ela, assim como muitos outros professores de Mauriti, já estão sendo injustiçados há muito tempo e vêm assistindo constantes ataques às suas carreiras, de acordo com a unilateralidade, a vontade discricionária dos gestores. Esses servidores veem seus vencimentos reduzidos de forma drástica. O ato de reduzir essas jornadas de trabalho, além de afrontar os princípios mencionados, vem de encontro à tese de repercussão geral, já decidida no STF, no julgamento RE 594296, onde restou decidido que qualquer ato revisional de efeitos concretos que afete diretamente a esfera patrimonial do servidor deve observar o devido processo legal do contraditório e da ampla defesa. No caso em tela, a redução salarial chega a 50% da remuneração. Imaginem, excelências, um servidor público efetivo há mais de 20 anos, dedicado à educação das crianças do nosso município, aprovado em concurso público, já acostumado com determinada remuneração por longos anos, ter que, de repente, por vontade discricionária de um gestor, que viver com a metade desse salário. Além de desumana, é uma afronta direta à garantia constitucional da irredutibilidade vencimental. Além disso, como é o nosso entendimento, também se manifestou no mesmo sentido o ilustre membro do Parquet Estadual, de acordo com a documentação dos autos. Concluindo, excelências, destaco: acertadamente, temos alguns julgados deste tribunal que determinaram a nulidade dos atos administrativos municipais e o restabelecimento da jornada de trabalho dos servidores para 40 horas semanais. E é o que pedimos no caso em tela. Como medida de justiça, a sentença do juízo de primeiro grau seja reformada mediante o provimento deste recurso de apelação. Obrigado, doutora Balbonito. Eu vou ler a proposta de emenda, que eu acho que é suficiente. Se precisar de mais esclarecimento, eu os prestarei. Constitucional, administrativo, ação ordinária de obrigação de fazer. Professora da rede pública do município de Mauriti, retorno à jornada de trabalho originária do cargo
para o qual prestou concurso público, 20 horas semanais, ante a inexistência superveniente de interesse público, ato discricionário da administração, irredutibilidade vencimental respeitada, princípio da separação dos poderes, recurso conhecido, mas desprovido. 1. A servidora foi aprovada em concurso público, cujo edital previa para o seu cargo jornada de trabalho de 20 horas semanais, não possuindo direito adquirido à jornada ampliada. 2. O ato administrativo, assim como o ato legislativo, tem fé pública e goza de presunção de legalidade e constitucionalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal em contrário, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto. 3. Não existe direito adquirido de servidor público a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração, desde que assegurada a irredutibilidade vencimental. O que ocorreu na espécie, notadamente, quando o que se busca em juízo é tornar regra situação excepcional que resultou na ampliação provisória de carga horária por autorização legal. 4. É vedado ao judiciário reexaminar o mérito administrativo, devendo limitar-se ao controle de sua legalidade, sob pena de malferimento da separação e independência dos poderes. Recurso conhecido, mas desprovido. E eu indago, desembargador Luciano, como voto da excelência. Acompanho o relator, senhor. Desembargadora Livramento. Vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 67. Apelação civil 015-6487, dígito 94.2016, em que apelante Setenco Engenharia S.A. e apelado do Estado do Ceará, é da minha relatoria. Dr. Juliano Barbosa de Araújo está presente? Estou, excelência. Boa tarde. Só um momentinho, por favor. Não votou? Ah, sim, ok. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, O excelência. senhor tem 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento as eminentes desembargadores, eminente desembargador Luciano, todos aqueles que nos assistem, nossos colegas advogados. Primeiro, eu queria fazer um registro importante da rapidez com que Vossa Excelência e o vosso gabinete pautou esse julgamento, né, em apenas um mês, e isso não se vê por aí. Então, acho que, independentemente do resultado, é digno de nota e digno desse registro. Excelências, eu vou recapitular alguns aspectos fáticos que, no nosso entendimento, eles autorizam o provimento desta apelação. Trata-se de uma ação monitória, uma ação que visa buscar um crédito devido pelo Estado do Ceará a Setenco. Esse crédito ele adveio da execução de obras da linha leste do metrô de Fortaleza, que se iniciaram em 2013, e, no caso dessas obras executadas em consórcio por Setenco e Acciona, se findaram no começo de 2015. Por quê? Porque o Estado do Ceará deixou de fazer os pagamentos, né? Deixando de fazer os pagamentos, houve a confissão de uma parcela dessa dívida, um valor exato, né, por meio da autoridade competente para tanto, que era o senhor secretário, baseado em pareceres técnicos que atestavam todas as medições, todos aqueles serviços que foram executados. Diante dessa confissão, a Setenco buscou, via ação monitória, amplamente admitida, o recebimento da sua cota-parte desse crédito. Então, ela é uma empresa que tinha um contrato de consórcio que estabelecia 50% de participação para cada um e mais. Esse contrato de consórcio tinha uma regra que dizia o seguinte: as partes executarão o contrato conjuntamente, não havendo divisão física de serviços e na proporção da participação das partes contemplada na cláusula 4, 50-50. O que é que a Setenco fez? Diante dessa confissão, foi a juízo, deixou claro que estava a cobrar 50% do valor do crédito reconhecido pelo Estado do Ceará, moveu sua ação. Posteriormente, a legitimar ainda mais que não se está pleiteando direito alheio, a própria Acciona, sua outrora consorciada, veio a juízo e entrou também com a sua ação, cobrando os outros 50%. Não há qualquer dúvida sobre o aspecto documental de que ninguém está cobrando o direito de outrem, ou de ninguém, como queira. Pois muito bem, o Estado veio
nos embargos monitórios, muito embora confesse novamente a dívida. Então, o Estado do Ceará, não só nos embargos monitórios, em outras manifestações ao longo dos autos, jamais questionou que devia esse valor ou quantum que estava ali sendo objeto de cobrança. Mas trouxe uma tese que nos permitam, causou até certa perplexidade, que a tese seria da ilegitimidade ativa. A empresa estaria cobrando o direito da outra empresa. Isso está claro que não. Está claro que não aconteceu. Muito menos o nosso ordenamento obrigue empresas a se juntarem para cobrar um valor que é devido às duas. Você pode, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, você pode buscar o seu direito, independentemente de estar junto ou não. Fora que esse consórcio ele foi desfeito há muito tempo, por exaurimento, inclusive, porque o contrato foi rescindido. Então, essa tese, nada obstante ter causado certa perplexidade, ela foi acolhida pela sentença, que reconheceu essa suposta ilegitimidade ativa e extinguiu o processo sem julgamento de mérito. No caso, esse fundamento, realmente, ele não tem qualquer sustentação. A alegação do Estado se baseia em uma passagem de uma sentença, até expedida pela então juíza da nona vara, doutora Joriza, que impedia, isto sim, a SETEC de buscar a rescisão do contrato em nome e como líder do consórcio. Essa sentença deixa claro que não havia esse direito. Havia sim legitimado no caso de rescisão. Mas essa mesma sentença, e isso é omitido pelo Estado do Ceará, lamentavelmente, essa mesma sentença ressalva justamente o direito da SETEC, assim como da Acciona, buscar os direitos que entende serem, de quais serem titular. Inclusive, menciona expressamente essa sentença o ressarcimento de valores pertinentes unicamente a serviços e obras por ela realizados, limitada a sua participação no consórcio. Foi justamente isso que veio a ser cobrado na ação monitória. Justamente isso. A ação que reiteradamente fala e deixa muito claro que se está cobrando a cota parte da empresa pelos serviços executados, confessados pelo Estado do Ceará. Por fim, excelências, a necessidade, no nosso entendimento, da reforma da sentença, ela diz muito a vedação ao locupletamento ilícito. Né? Obras foram executadas, houve as medições, houve a emissão das notas fiscais, houve depois uma confissão do Estado do Ceará. Na verdade, com o passar do tempo, viu-se que houve um déficit de planejamento sobre essa obra muito grande, que infelizmente até hoje não saiu, apesar de 3 contratos que já se sucederam. Houve esse déficit de planejamento e o Estado não pode se beneficiar com a devida vênia da própria torpeza. Você confessa e depois você vai em juízo dizer, olha, não, mas essa empresa ela não pode pleitear esse direito. Olha, o direito é dela. Adveio de um consórcio firmado por ela, consórcio que se extinguiu, consórcio cuja figura jurídica, inclusive, é uma espécie de abstração. As empresas são solidariamente responsáveis, todos sabemos. Então, é óbvio que o nosso ordenamento autoriza que as empresas, eventualmente participantes de consórcio, busquem os seus direitos próprios. Né? E não há essa invasão de direito alheio por razões trazidas, inclusive, pela própria Acciona, que peticionou recentemente. O eminente relator colocou isso, inclusive, no relatório, deixando claro que não há essa confusão e que ela tem, inclusive, interesse que a legitimidade dessa tem que seja reconhecida, assim como na ação dela também. Então, por essas razões, excelências, nós pugnamos aí, inclusive, pleiteando que seja já julgado o mérito pelo provimento para a condenação do Estado do Ceará na forma pleiteada na ação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Juliano. Eu vou ler a proposta de ementa. Processual civil, apelação civil em ação monitória, legitimidade ativa de empresa excluída do consórcio, solidariedade das empresas em razão de instrumento particular de constituição do consórcio, inclusão da empresa interessada no feito como assistente simples, admissibilidade, sentença anulada, retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, recurso conhecido e parcialmente provido. Desembargador Luciano, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu em parte concordo com Vossa Excelência, mas eu tenho uma dúvida, não é uma na realidade,
eu não contesto o seu voto, mas eu tenho uma dúvida e eu vou pedir vista para resolver essa dúvida, que é a questão da solidariedade entre essas empresas aí. Qual é a extensão da solidariedade? É nesse ponto que eu queria analisar. Vista concedida, julgamento adiado. Prosseguindo, é um pedido de preferência agora, o item 113. Apelação remessa necessária de número 001-3140, dígito 56.2018, em que apelante, Sindicato dos Servidores Públicos do município de Icó, e apelado, município de Icó e outros. Terceiro interessado, Sindicato dos Servidores Públicos lotados na Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Ceará e nas secretarias ou departamentos de educação e ou cultura dos municípios do Ceará, a PEOC, da relatoria do desembargador Luciano. Queria só esclarecer que na sessão em que houve a sustentação oral, eu havia juntado um voto. Depois eu percebi que havia um problema na colocação, na edição do voto. Então, eu tirei de mesa e eu refiz o voto. O voto é diferente daquele que estava dado, colocado à disposição. E aí eu gostaria de saber se as desembargadoras tiveram acesso ao segundo voto que eu proferi. Ah, tá. Só para evitar qualquer problema. Até mesmo para demonstrar a boa-fé que eu tinha alterado o voto. Muito bem. Posso programar, então, o resultado? Não. Eu também eu não votei ainda. Ah, sim. Ah, não votaram. Ah, então, vista concedida à desembargadora Livramento. Aqui constava como votado, mas era um voto anterior. Constava como acompanhando o relator. Por isso que eu fiz essa... tem esse problema no PJE. A gente tem que ter muito cuidado. Eu chamo o item 116. Apelação civil, sequência de 30-2697, dígito 03.2010, em que apelante o Estado do Ceará e apelada Fundação Edson Queiroz, da relatoria da desembargadora Livramento. Doutora Liliane Freire Araújo Evaristo Barbosa. Amanda Emily Mota Nogueira. Isso. Ok. A senhora é advogada da Fundação Edson Queiroz. Fundação Edson Queiroz. O apelante é o Estado do Ceará. Isso. O voto, já aqui proferido em caráter antecipado, foi no sentido de conhecer e desprover o recurso do Estado do Ceará. Eu posso proclamar o resultado ou a senhora... Pode proclamar, excelência. Proclama o resultado, recurso conhecido e desprovido. Vamos para os julgamentos com quórum ampliado do SAGE. Eu chamo o item 1. Apelação, remessa necessária 021-0456, dígito 48.2021, em que remetente juiz de direito da terceira vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Apelante MBF Holding Center Participações Limitada. E apelado município de Fortaleza, da minha relatoria. Na sessão de julgamento realizada no dia 20 de maio, proferi voto no sentido de conhecer dos recursos, mas para negar provimento à remessa necessária e dar parcial provimento à apelação civil. Em seguida, o desembargador Luciano pediu vista dos autos para melhor exame da matéria, adiando o julgamento. Na sessão de julgamento realizada no dia 27/5, foi adiada novamente para a sessão do dia 3 de junho. E nessa sessão de 3 de junho, o desembargador Luciano suscitou questão de ordem, que foi julgada e rejeitada pelo relator e acompanhado pela excelentíssima desembargadora Livramento. Quanto ao mérito, o desembargador relator permaneceu com seu voto, enquanto que o desembargador Luciano divergiu no sentido de conhecer da remessa necessária para dar-lhe provimento, reformando a sentença e julgar prejudicado o apelo. A desembargadora Livramento acostou-se à divergência. Durante a sessão, em decorrência da divergência apresentada e diante do resultado não unânime, o julgamento foi para o quórum ampliado, nos termos do 942 do CPC, momento em que a desembargadora Joreza pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. E aí eu indago,
Temos condição de prosseguir o julgamento? Desembargador, eu até conversei hoje de manhã com o Davi. O que aconteceu? Eu fiquei aguardando a juntada dos votos, certo? O processo parece que foi para o gabinete da desembargadora Joriza antes de eu juntar os votos. Então, pelo menos pelo processo, as desembargadoras não teve acesso aos votos. Pelo menos os meus não. Eu tive acesso aos votos que estão lançados provisoriamente, né, ainda na votação provisória. Ah, tá. Se esses forem os votos que foram, assim, se é realmente só estão divididos ao meio, porque no sistema seriam dois, né? Seria um voto da questão de ordem, e o desembargador Washington falou sobre ele depois, e depois o de mérito. Mas eles não foram juntados aos autos. A minha preocupação era só se Vossa Excelência tinha tido acesso ao voto, porque não foram juntados aos autos. Pelo menos eu... A senhora teve acesso, então, ao conteúdo do voto do desembargador Luciano? Eu prefiro trazer na próxima sessão. Tá certo, sem problema. Vou olhar, essa é um Ok. debate tão forte, eu acho que nós precisamos, né? Então, julgamento adiado para a próxima sessão. E vamos ao 119, apelação civil, 302.1379, dígito 95.2023, em que são partes o Estado do Ceará e Francisco Solivani Alves e outros, da relatoria da desembargadora Joriza, que na sessão do julgamento realizado no dia PJE, no dia 3 de junho, proferiu voto no sentido de conhecer da apelação para negar-lhe provimento, sendo acompanhado pela desembargadora Maria Iracema Martins do Vale. Em seguida, o desembargador Washington divergiu parcialmente da relatora, no sentido de dar parcial provimento ao apelo. E isso tão somente em relação ao valor da reparação do dano, da indenização. Diante da divergência apresentada e do resultado não unânime, tornou-se necessária a ampliação do quórum, nos termos do artigo 942 do CPC, adiando o julgamento para esta sessão. E eu indago, depois da desembargadora Joriza, votei, agora é o desembargador Luciano. Como vota Vossa Excelência, desembargador? Tem condição de votar? Sim, eu vou votar com a relatora. Sim. Em relação ao quanto. Eu vou votar, mas eu tenho uma dúvida se o quanto, só o quanto, não o mérito, se ele vai para o 942. Isso aí é para a gente depois pensar. Mas eu acompanho a relatora. Ok. Desembargadora Livramento, como vota Vossa Excelência? Quem foi que votou 10 mil? 10 mil e 20 mil, né? Sim, são esses dois valores. Então, eu acompanho o relator. Relator? Então, relatora. Proclama o resultado. Apelação conhecida, mas desprovida. Decisão por maioria. Pedidos de vista do PJE. Eu chamo item 112. É o agravo de instrumento de número 300.0664, dígito 35.23, em que é agravante cooperativa de trabalho de atendimento pré e hospitalar limitada. E agravado Sermep Serviços Médicos S.A., da relatoria da desembargadora Iracema. A relatora proferiu voto no sentido de conhecer e prover o agravo de instrumento e considerar prejudicado o agravo interno. E eu pedi vista, adiando o julgamento. Processos adiados do SAGE. Nós temos o item 2. Apelação remessa necessária. Sequência de 3 zeros, 1405, dígito 28.2018. Em que é apelante do município de Quixeramobim, apelante do Ministério Público do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Joriza, e processo retirado de pauta do PJE, o item 64, apelação civil 300.0412, dígito 13.2023, em que são partes Maria Isabel Ferreira Dias e município do Crato, é da minha relatoria. E o 114, o agravo de instrumento de número 300.1041, dígito 06.2023,
em que são partes Fernando Rogério Batista dos Santos e o Estado do Ceará, da relatoria do desembargador Luciano. Bom, adiados. Retirados de pauta. Retirados de pauta. Vencemos a pauta e eu vou fazer aquela clássica pergunta. Todos concordam com os votos lançados antecipadamente ao longo da semana? Desembargadora Iracema, desembargador Luciano, Confirmo, presidente. desembargadora Livramento, desembargador Jureza. Eu também confirmo, então todos os demais processos estão julgados. Eu não sei se é o caso, em relação a algum da pauta do SAG, que está comigo o processo, em razão que eu pedi vistas. Eu vi realmente que tem os 2 votos lançados, do relator e da divergência, para o voto antecipado, Sim. mas no processo mesmo, para fins de ir para o 942, eu acho que seja importante também constar o voto do vistor. Né? Uhum. Então, assim, eu queria saber se eu devolvo, porque senão na próxima sessão estaríamos com o mesmo problema, para que o voto divergente seja realmente lançado no processo e não apenas numa sistemática provisória, que não é o caso. Até porque, desembargador Joriza, como é o 942, as partes podem pedir para sustentação. Então, é preciso que eles tenham conhecimento do voto. Pronto. O desembargador Luciano já disponibilizou, não é? Já, assim, nós tentamos colocar no E a sistema. secretaria já vai inserir no sistema, não é isso? Vai, Precisa devolver o processo, não? não, a gente vai colocar a gente vai colocar, se você conseguiu mandar para mim o processo, então eu coloco, porque senão a outra alternativa é colocar em PDF. Mas se você conseguiu, tá bom, vai ser colocado. Então, pronto, Ok. assim fica resolvido. Obrigada. Tá bom. Algo mais a tratar? Não. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Aproveite também, devagar.